Este jovem foi agraciado com uma habilidade especial por Deus, desde o nascimento. Ele não só pode ver fantasmas, como também pode tocá-los. Então, confiando em suas habilidades, que ninguém mais possui, Bong Joon decidiu começar uma carreira capturando fantasmas. Ele estabeleceu como meta ganhar 1 bilhão de won. Depois de ganhar essa quantia de dinheiro, ele não faria mais esse trabalho. Mas quando Bong Joon viu que o número em sua conta poupança era de apenas 102 milhões de won, ele pensou que, se quisesse alcançar seu objetivo, precisaria de pelo menos mais 12 anos. Para acelerar a conclusão de seu objetivo, Bong Joon decidiu aceitar grandes trabalhos. No entanto, desta vez, ele encontrou um velho fantasma que estava morto há mais de 10 anos. Quando Bong Joon viu um homem alto aparecer na sua frente, ele imediatamente saiu correndo sem se atrever a olhar para trás. Naquela noite, Bong Joon tinha acabado de comer e estava se preparando para ir dormir quando recebeu uma mensagem de texto anônima. A pessoa que enviou a mensagem pediu-lhe para ir à escola primária exterminar os fantasmas lá. Bong Joon originalmente não queria trabalhar horas extras no meio da noite, mas a outra parte ofereceu-lhe um salário de 10 milhões de won. Então ele rapidamente foi para ir para a escola. Bong Joon viu a menina fantasma no escritório e ela imediatamente o descobriu. Bong Joon rapidamente se escondeu atrás da parede. Como esperado, essa garota fantasma de 10 milhões não era simples. Quando ele espiou novamente, a garota fantasma já havia aparecido atrás dele. Bong Joon não mostrou misericórdia. Ele imediatamente agarrou a cabeça da garota fantasma com a mão e a jogou no chão. A garota fantasma deitada no chão continuava gritando que sua doença cardíaca havia recaído. Bong Joon rapidamente se abaixou para verificar. No final, ele foi enganado pela Hyun-ji novamente. Ele foi espancado assim mesmo. No final, Bong Joon só pôde voltar para casa ferido, mas não era que ele tivesse medo dela. Desta vez, ele queria usar a espada de seus ancestrais para matá-la. Bong Joon voltou para a escola mais uma vez. Ele correu em direção a Hyun-ji e então desferiu um golpe feroz com a espada. Como resultado, ela desapareceu de repente. Logo em seguida, ela apareceu e deu um chute no traseiro dele. Parecia que, mesmo com uma arma na mão, Bong Joon não era páreo para ela. Ele se levantou furioso e lutou contra Hyun-ji. Ele de repente correu em direção a ela, mas não foi cuidadoso e fez com que ambos rolassem escada abaixo. Não só isso, seus lábios até se tocaram. Nesse momento, uma cena apareceu de repente na mente de Hyun-ji. Ela parecia ter sido esfaqueada até a morte antes. Provavelmente é por isso que ela não conseguiu ir para o céu por mais de 5 anos, porque a alma de uma pessoa que morreu injustamente não tem como entrar na reencarnação. Bong Joon fugiu envergonhado. Para recuperar suas memórias perdidas, Hyun-ji foi forçada a beijar Bong Joon novamente, mas ele estava determinado a não deixá-la beijá-lo de novo. No dia seguinte, Bong Joon estava andando na rua quando Hyun-ji de repente voou na frente dele e quis beijá-lo, mas ele firmemente agarrou seu cabelo e a afastou. Sua crueldade a deixou muito zangada, mas não importava o que ela dissesse. Ele estava determinado a não deixá-la alcançar seu objetivo. Para afastar Hyun-ji, Bong Joon convidou seu mestre. O mestre de Bong Joon costumava ser um sacerdote taoísta muito famoso. Agora ele tinha que coletar sucata para vender por dinheiro. Acontece que Bong Joon sabia há muito tempo que não conseguia ver fantasmas, mas estava muito confiante em ensinar Bong Joon a capturar fantasmas. Ele ensinou Bong Joon a usar filme plástico para capturar fantasmas e a usar arroz glutinoso para afastá-los. Ele até tentou encenar alguns truques para enganar os outros, fingindo que não conseguia ver fantasmas, mas podia senti-los pelo cheiro. Só então Bong Joon percebeu que estava pensando demais. Então, o mestre de Bong Joon contou a ele como encontrou o diabo hoje. Depois de ouvir seu mestre, Bong Joon decidiu que desta vez ele resolveria este caso e ganharia dinheiro. Naquela noite, enquanto Bong Joon dormia, Hyun-ji planejou aproveitar a oportunidade para beijá-lo, mas seu mestre de repente acordou no meio da noite e arruinou seu plano. Depois de acordar, Bong Joon pensou que Hyun-ji tinha um plano para causar problemas, então ele a expulsou com raiva. No dia seguinte, o mestre de Bong Joon acordou sentindo dor por todo o corpo, mas ele realmente não sabia o que aconteceu na noite anterior. Depois que Bong Joon terminou de comer, ele levou Hyun-ji à casa da mulher ontem. Depois que ela fugiu, Bong Joon foi novamente para o quarto. Nesse momento, Hyun-ji parecia ter descoberto algo, então os dois começaram a se separar. Depois que Bong Joon entrou no quarto, ele imediatamente percebeu que havia um problema com o guarda-roupa. Ele o abriu e viu que não havia nada dentro, mas então foi puxado para dentro por uma mão. Quando Bong Joon reagiu, o fantasma já estava perto dele, mas o fantasma não o machucou. Ela até disse a Bong Joon para sair rapidamente daquele lugar. Acontece que o marido da mulher era um homem violento quando estava vivo. Ele a deixou morrer no armário. Inesperadamente, após a morte da garota, o temperamento dele não mudou. Ele continuou a espancá-la. Bong Joon saiu furioso, mas descobriu que Hyun-ji estava sendo controlada pelo marido. Bong Joon imediatamente correu e o empurrou para fora da porta, mas esse fantasma era extremamente violento. Após a morte, sua força aumentou, então ele levantou Bong Joon facilmente. No momento crucial, Hyun-ji correu para resgatar Bong Joon. Isso tornou sua aura assassina ainda mais pesada. No entanto, Hyun-ji também descobriu sua fraqueza. Hyun-ji o viu avançando novamente, então disse a Bong Joon para levantá-la. Ela aproveitou a oportunidade para chutá-lo, depois o agarrou por trás. Hyun-ji então sinalizou para Bong Joon dar um soco fatal na cintura dele. A esposa viu que seu marido havia sido derrotado, então se curvou para agradecer aos dois. Depois disso, ela ficou aliviada e desmaiou. Após vivenciar isso, Bong Joon também descobriu a bondade e confiabilidade de Hyun-ji, então decidiu recompensá-la um pouco. Inesperadamente, ele usou um beijo para recompensá-la. Isso a surpreendeu muito.
Deste lado, os dois blogueiros que anteriormente haviam descoberto a anormalidade de Bongjun carregaram o vídeo que haviam gravado online, mas o resultado foi que receberam muitas perguntas dos internautas. Esta mulher gorda era uma delas. Agora mesmo, essa mulher criticou que a celebridade feminina estava morta e ainda queria ganhar atenção. Logo depois, as luzes no elevador piscaram de forma anormal. Então, o telefone em suas mãos começou a reproduzir automaticamente o vídeo da celebridade feminina fazendo algo estúpido. A mulher imediatamente olhou para trás com medo. Nesse momento, a celebridade feminina apareceu de repente, assustando-a. Após a cooperação perfeita da última vez, Hyunji finalmente se mudou para a casa de Bongjun sem problemas. Embora ela fosse um espírito que não ocupava muito espaço na casa, seus hábitos alimentares luxuosos eram o problema. Para não atrair atenção, Bongjun só pôde colocar a carne de volta no carrinho. Ele tentou sorrir, mas em seu coração estava extremamente relutante em gastar dinheiro. Parecia que ele precisava aceitar mais trabalho para ganhar mais dinheiro. Por outro lado, os dois blogueiros causaram uma grande cena. Eles postaram o vídeo de Bongjun expulsando um fantasma online e muito rapidamente muitas pessoas deixaram comentários negativos. A experiência do blogueiro em discutir era pobre, então ele foi dominado por seu oponente. Depois que o homem barbudo venceu a discussão, ele pretendia discutir com a famosa celebridade feminina como antes, mas a celebridade feminina de ontem morreu. Ela até filmou todo o processo. Isso assustou tanto o homem barbudo que ele jogou seu celular no chão, mas então ele menosprezou a celebridade feminina, dizendo que ela era facilmente influenciada. No entanto, neste momento, sua TV de repente começou a reproduzir o vídeo da celebridade feminina. Neste momento, ele ficou realmente assustado. Como resultado, um segundo depois, uma mão branca se estendeu junto com o grito assustado do homem. No dia seguinte, os dois blogueiros foram ao local do homem barbudo. Eles estavam determinados a enfrentá-lo diretamente. Como resultado, assim que entraram pela porta, descobriram que o homem estava morto. Eles imediatamente correram para fora. A polícia chegou muito rapidamente. Os dois também foram levados para a delegacia para investigação. Só então, eles souberam que na noite passada, vários administradores da página antifã da celebridade feminina também haviam morrido. Com base no desenvolvimento do caso, aqueles que anteriormente se opuseram a ela seriam todos mortos. Ao ouvir isso, Chansung começou a sentir medo. Aconteceu que ele uma vez deixou comentários negativos sobre a celebridade feminina. Ao voltar para o quarto, os dois fizeram login na página de antifãs. Todos os membros lá estavam mortos. Diziam que qualquer um que já tivesse deixado um comentário ruim sobre a celebridade feminina seria amaldiçoado. Chansung começou a se confortar, dizendo que ele só tinha deixado um comentário ruim, então nada aconteceria. O resultado foi que o vídeo da celebridade feminina começou a tocar automaticamente na tela do seu computador. No dia seguinte, Inam foi procurar Bongjun para pedir ajuda. Inam esperava que Bongjun pudesse salvar seu amigo. Neste momento, Chansung ainda estava escondido na casa. Ele segurava os objetos de exorcismo e tremia de medo. No entanto, quando Chansung recebeu a ligação de Inam, o sinal parou de repente. A tela mostrou novamente o vídeo da celebridade feminina. Chansung ficou tão assustado que começou a correr. Como resultado, ele tinha acabado de correr para a porta quando a celebridade feminina apareceu de repente. Ele ficou tão assustado que desmaiou. Ela agarrou sua mão e estava prestes a cortá-la. No momento crucial, Hyunji apareceu para detê-la. Hyunji disse a ela que os malfeitores receberiam retribuição. Se ela continuasse a fazer isso, só criaria karma para si mesma. Ao ouvir isso, ela ficou em silêncio por um momento, mas então correu e pressionou Hyunji no chão, preparando-se para matar Hyunji. No momento crucial, Bongjun finalmente alcançou a celebridade feminina e a empurrou. Depois de se levantar, ela queria lutar até o fim. No entanto, quando viu sua aparência no espelho, finalmente percebeu que o ódio a havia transformado em uma assassina. Ela agora era igual àquele comentarista malicioso online. Assim, ela finalmente encontrou seu verdadeiro eu e partiu em paz. No caminho de volta, Hyunji viu um lindo vestido rosa. Mas quando o Bongjun viu a etiqueta de preço, ele imediatamente disse que Hyunji não era digna dele. Depois de dizer isso, ele se virou e foi embora, deixando-a extremamente chateada. No entanto, naquela noite, enquanto dormia, as roupas em seu corpo de repente mudaram para aquele vestido rosa. Aconteceu que, embora Bongjun tenha dito isso, ele secretamente voltou para comprar aquele vestido e o queimou para Hyunji. Um momento depois, ela apareceu no telhado vestindo aquele vestido rosa. Ele ficou tão encantado com sua bela aparência que não conseguia tirar os olhos dela. Do outro lado, essa mulher estava tomando banho quando de repente sentiu algo tocando sua perna. Ela olhou para baixo desconfiada e ficou extremamente assustada. Onde quer que houvesse fantasmas, esses dois blogueiros estúpidos apareciam. Como Bongjun teve uma grande briga com uma celebridade feminina ontem, isso causou sérios danos ao lugar de Chansung e Inam. O senhorio exigiu que os dois pagassem 1 milhão de won em compensação por reparos antes de deixá-los ficar aqui. Como não tinham dinheiro, só podiam carregar todos os seus pertences e vagar pelas ruas, procurando um lugar para ficar. Só tarde da noite, Inam finalmente encontrou uma sauna barata para os dois passarem a noite. No entanto, eles ignoraram completamente por que o preço aqui era tão barato. Os dois apenas entraram na sauna, descobriram que não havia ninguém lá, mas não pensaram muito nisso e apenas encontraram um quarto e dormiram. À meia-noite, Inam não aguentou o frio, então saiu. No entanto, assim que Inam saiu, as luzes do quarto de repente piscaram e se apagaram. Chansung acordou por causa disso. Ele queria correr para fora, mas foi puxado de volta pelo espírito maligno. Quando Chansung estava prestes a estar em perigo, Inam finalmente ouviu o barulho.
Então Inam correu para abrir a porta para Chansung. Depois disso, os dois só puderam deitar no banco da escola e dormir durante a noite. Depois que Innam descobriu a informação, ele imediatamente soube que alguém havia morrido naquela sauna antes. Um mês atrás, havia um boato de que alguém foi assombrado por um fantasma na área, e foi por isso que o preço era tão barato. Nesse momento, Bongjun apareceu de repente de longe, então ele imediatamente perseguiu as duas pessoas para exigir a taxa de captura de fantasmas do dia anterior. No entanto, as duas pessoas agora não tinham dinheiro para pagar Bongjun. No entanto, a aparição de Bongjun deu a Innam uma ideia. Naquela tarde, Innam e Chansung usaram o dinheiro restante para alugar um terno. Então eles foram até o dono da sauna e disseram que o ajudariam a capturar fantasmas. Então os dois pediram para Bongjun conversar. Disseram que pagariam a Bongjun uma comissão por essa cooperação. Acontece que os dois queriam ser os intermediários nesse caso de caça ao fantasma. Contanto que Bongjun pudesse matar o demônio na sauna, ele poderia facilmente receber o valor de 1.501.000. No entanto, Bongjun não queria que o intermediário ganhasse um lucro tão grande, então ele se levantou e quis ir embora. Vendo isso, Chansung rapidamente se levantou para parar Bongjun. Então Chansung aumentou a taxa para 3 milhões. Bongjun concordou imediatamente ao ouvir isso. No entanto, Bongjun não sabia que o valor que o dono da sauna deu era na verdade 4 milhões. Depois de terminar de comer, os três foram para a sauna para cumprir sua missão. Sob a orientação de Chansung, Bongjun entrou na sala onde o fantasma frequentemente assustava as pessoas. No entanto, eles procuraram por 1 hora sem encontrar nada. Do outro lado, Hyunji adormeceu porque bebeu muito álcool. Enquanto os três ainda estavam procurando o fantasma na sala da sauna, de repente ouviram Hyunji gritar. Aconteceu que o fantasma já tinha aparecido. Quando os três chegaram, o fantasma não queria perder tempo com eles, então desapareceu. Depois ele pegou Hyunji e a jogou em Bongjun. Embora o poder deste fantasma não fosse muito grande, ainda era muito difícil lidar com ele. Bongjun usou toda a sua força, mas ainda foi atormentado pelo fantasma. No momento crítico, Hyunji bebeu uma xícara de chá para se recuperar. Então, ela deslizou no chão e tentou revidar. Inesperadamente, o fantasma a agarrou pelas mãos e a levantou. Ele tentou forçar um beijo nela. Bongjun imediatamente pulou e derrubou o fantasma no chão. Mas antes que Bongjun pudesse se levantar, o fantasma agarrou suas pernas e as quebrou. Justo quando Bongjun achou que não aguentaria mais, Hyunji finalmente recuperou os sentidos. Ela viu a fraqueza do fantasma, então contou a Bongjun. No final, Bongjun mirou na fraqueza dele e atacou. O fantasma foi despedaçado bem na frente de todos. Essa cooperação bem-sucedida deu a Innam e Cheonsang dinheiro suficiente para pagar a taxa de reparo do quarto. Além disso, os quatro formaram um grupo para matar fantasmas. A partir de agora, eles decidiram se concentrar em ajudar Bongjun a encontrar clientes. Cheonsang e Innam apenas cobraram a taxa de comissão. Bongjun não queria concordar no início, mas, quando ouviu sobre os benefícios de formar um grupo, ele imediatamente mudou de ideia. Aconteceu que Cheonsang tinha arrastado a deusa Seoinah para o grupo. Eles até organizaram um evento de integração para dar a Bongjun uma chance de estar com ela. No dia seguinte, todo o grupo foi para os subúrbios para umas férias. Bongjun estava sempre sorrindo feliz. Hyunji foi tratada friamente, então só podia sentar-se sozinha à beira do rio. Mas nesse momento, algo infeliz aconteceu. Enquanto Innah ainda estava sentada na ponte balançando as pernas, de repente uma mão surgiu debaixo d'água, agarrou sua perna e a puxou para baixo. Hyunji, que estava sentada ao lado dela, viu isso e imediatamente correu para salvar Innah. No entanto, um fantasma como Hyunji não podia tocar uma pessoa viva. No momento crucial, Bongjun descobriu a tempo. Ele imediatamente correu e empurrou Hyunji. No final, ele conseguiu salvar Innah para a margem. Felizmente, ele chegou a tempo. Então, nada aconteceu com ela. Nesse momento, Bongjun ficou bravo com Hyunji. Em sua raiva, ele acidentalmente fez algumas críticas infundadas a ela. Hyunji ouviu a crítica irracional de Bongjun e, furiosa, virou-se e foi embora. Então, ela se sentou na ponte de mau humor. Neste momento, Bongjun também correu para uma mercearia para perguntar sobre uma farmácia próxima. Quando a mulher descobriu que ele e seu amigo iam fazer um piquenique à beira do rio, ela imediatamente o avisou para sair rapidamente porque havia um fantasma da água lá que tinha prejudicado muitas pessoas. Ao ouvir isso, Bongjun percebeu que havia culpado Hyunji injustamente, então ele imediatamente correu para a margem do rio para encontrá-la. Ao mesmo tempo, Hyunji ainda estava sentada na ponte. Ela não percebeu completamente que uma sombra branca estava se aproximando dela. Hyunji foi imediatamente puxada para a água por ela. Hyunji foi arrastada para o rio pelo demônio da água, mas não tinha como escapar. Hyunji só podia se desesperar e deixar-se afundar gradualmente no lago. Nesse momento, Bongjun chegou a tempo. Ele imediatamente pulou no lago, rapidamente a abraçou e nadou até a margem. No entanto, neste momento, o demônio da água apareceu de repente e abraçou o pescoço de Bongjun com força. Hyunji não conseguiu segurar Bongjun, então soltou e afundou gradualmente. Neste momento, Bongjun usou o pé para chutar o demônio da água para longe, fazendo-a desaparecer. Finalmente, Bongjun conseguiu levar Hyunji para a margem. Como ela esteve na água por muito tempo, sua alma aparecia e desaparecia, parecendo que estava prestes a desaparecer. Na manhã seguinte, Bongjun acordou na hora para se preparar para sair. No entanto, Hyunji nunca acordou hoje. Acontece que ela recuperou a memória.
Em seu sonho, ela foi atropelada por um carro, depois foi levada para o hospital. Bongjun queria acordar Hyunji, mas quando a tocou, percebeu que seu corpo estava muito quente. Ele se perguntou se fantasmas tinham febre. Foi a primeira vez em seus muitos anos de caça a fantasmas que ele encontrou tal situação, então ligou para a escola para pedir uma licença. Depois, Bongjun cozinhou arroz e esperou Hyunji acordar. Ao meio-dia, ela finalmente acordou. Quando descobriu que ele tinha pedido licença para cuidar dela, ficou muito comovida. No dia seguinte, Hyunji se sentiu melhor. Então, Bongjun foi para a escola novamente. Quando os dois chegaram à escola, Cheon-sang e In-nam já estavam esperando por eles há muito tempo. Eles queriam formar uma equipe de caça-fantasmas com aparência mais profissional, então começaram mudando sua aparência. Então eles rapidamente receberam um grande caso. Só porque a filha ficou em segundo lugar no exame, essa mãe biológica repreendeu a filha por 1 hora inteira, mas a filha não ousou dizer uma palavra. Ela apenas olhou silenciosamente para o boletim e secretamente derramou lágrimas. Ela se sentia culpada em relação à sua mãe que trabalhava duro todos os dias, então pensou em algo estúpido e ficou na beira do terraço com a intenção de fazer algo estúpido. Neste momento, um fantasma apareceu ao lado dela, fazendo-a gritar de medo. Na manhã seguinte, a mãe arranjou um novo tutor para a filha. Ela também se preparou para levar frutas para a filha, que ainda estava estudando arduamente no quarto. No entanto, assim que entrou pela porta, ficou tão assustada que deixou cair o prato de frutas no chão. O quarto da filha estava cheio de provas e livros rasgados. A filha ao lado dela estava até usando uma faca para cortar seus livros didáticos. Imediatamente depois, a mãe gritou miseravelmente. Acontece que a filha teve a ousadia de usar uma faca para cortar a própria mão. A partir daquele dia, a menina parecia ter se transformado em uma pessoa completamente diferente. Suchung sempre foi simples, mas agora usava maquiagem pesada. Quando a mãe de Suchung viu isso, imediatamente mandou Suchung tirar a roupa, mas Suchung empurrou a mãe na cama. Então, ela olhou fixamente para a mãe e disse: "Não me controle. Minha filha está morta porque ninguém pode viver com uma mãe como ela." Depois de dizer isso, Suchung abriu a porta e saiu. A mãe seguiu Suchung. Ela ficou extremamente desapontada ao saber que sua filha foi a um bar tão indecente. A mãe entrou apressada e viu sua filha fazendo atos íntimos com um homem estranho no bar. Ela imediatamente puxou Suchung e deu um tapa nela. No entanto, Suchung apenas a encarou e depois riu loucamente. Quando o grupo de Bongjun chegou, Suchung estava trancada no quarto pela mãe, mas ainda assim tentou bater na porta como louca. Depois que Bongjun soube dos detalhes da situação, ele sabia que isso definitivamente não era uma doença mental normal. De repente, um som de batida veio de dentro do quarto. Bongjun entrou rapidamente para verificar, mas encontrou a parede coberta de marcas de arranhões ensanguentadas. Suchung estava sentada em um canto, freneticamente arranhando o cabelo. Os 10 dedos de Suchung, há muito tempo, tinham se transformado em algo que ela havia roído. Aos olhos de Bongjun, isso não era uma garota, mas um fantasma feminino de cabelo curto. Parecia que Suchung tinha sido possuída por um demônio, mas assim que Bongjun estava prestes a avançar, ela agarrou sua perna e o jogou no chão. Então, imediatamente sentou-se sobre ele e o estrangulou. Até Hyunji, que veio ajudar Bongjun, foi jogada para longe por ela com uma mão. Quando a mãe ouviu o som vindo de dentro do quarto, ficou preocupada que sua filha se machucasse, então correu imediatamente. Por causa disso, Bongjun e Hyunji não puderam usar toda a sua força para bater em Suchung. Ela de repente correu para fora e foi direto para o telhado com um sorriso diabólico. Quando Bongjun a alcançou, uma de suas pernas já estava levantada e estendida. No momento crucial, Hyunji apareceu ao lado dela a tempo de segurá-la. Hyunji queria aproveitar esta oportunidade para acordar Suchung, mas seu corpo já havia sido tomado pelo diabo. Então ela agarrou o pescoço de Hyunji. Felizmente, Bongjun correu a tempo. O diabo jogou Jihan de lado. Quanto mais tempo o diabo tomava conta do corpo, maior era a fusão com o corpo. O diabo vivendo no corpo de Suchung dificultava o ataque de Bongjun. No final, ele foi estrangulado por ela. Vendo esta cena, a mãe finalmente percebeu seu problema. Ela caminhou para frente e pediu desculpas à filha. Quando a mãe se aproximou, o diabo soltou um grito doloroso, porque Suchung estava tentando expulsá-lo de seu corpo. Depois que o demônio escapou do corpo de Suchung, Bongjun finalmente mostrou sua força. Ele usou um soco para fazer o demônio desaparecer imediatamente. Depois que o demônio desapareceu, Suchung e sua mãe se abraçaram e choraram. Depois de passar por isso, a mãe também soube como tratar bem sua filha. O professor universitário foi arranhado por um gato de rua e machucou a mão. Ele disse à estudante que estava bem. No entanto, à noite, ele voltou lá secretamente. Quando não havia ninguém por perto, ele estrangulou o gato até a morte. Mas essa cena foi vista coincidentemente por Seo Kyung. Ela se escondeu em um canto e cobriu a boca, sem ousar fazer um som. Só depois que o professor saiu, ela se atreveu a avançar para ver a situação. Nesse momento, ela descobriu que toda a família de gatinhos não conseguiu escapar da morte. A caneta do professor também foi deixada na cena. No dia seguinte, o senhor Jo foi para a aula como de costume, mas quando saiu, ele evitou Hyunji ativamente. Então Hyunji suspeitou que o senhor Jo podia ver fantasmas. No entanto, Bongjun não prestou atenção a isso. Ao meio-dia, Ina viu Seo Kyung sentado no meio do pátio da escola. Então, ela foi falar com ele, mas então Seo Kyung saiu apressadamente, e da sua mochila, a caneta do Sr. João caiu. Então Ina pegou e devolveu para ele. Isso também fez o Sr. João supor que o incidente de ontem havia sido descoberto. À noite, quando Seo Kyung estava voltando para casa sozinha, ela foi bloqueada pelo Sr. Ju novamente.
Ele estendeu a caneta e perguntou a ela, mas quando ela viu a caneta na mão dele, imediatamente se virou e correu, mas ela entrou em um beco pequeno. Agora há pouco, o Sr. João estava atrás dela, mas agora ele apareceu bem na frente dela. Ele imediatamente agarrou o pescoço de Seo-kyung. Ele não disse muito, mas quebrou a coluna dela. No dia seguinte, na aula, o senhor Joe fingiu perguntar aos alunos onde estava Seo-kyung. Ele a tinha julgado em uma montanha nos subúrbios. Depois da escola, Hyun-ji estava conversando sobre isso com uma fantasma chamada Seo-jin. Seo-jin originalmente não se importava se alguém desaparecesse. No entanto, quando Seo-jin ouviu Hyun-ji mencionar que o Sr. Ju era um homem muito bonito, a atitude de Seo-jin mudou imediatamente. Depois da escola, Seo-jin seguiu o Sr. Ju até um hospital veterinário que ele abriu. Quando ela viu os certificados de mérito pendurados por toda a sala, ficou imersa neles e não conseguia sair. De repente, Seo-jin viu o cartão de estudante de Seo-kyung lá. Enquanto Seo-jin ainda estava se perguntando, ele abriu a porta e entrou. Seo-jin, originalmente, queria ir até lá e beijar o professor Ju, mas ele abriu a boca e disse que ela era irritante por segui-lo até aqui. Seo-jin ficou muito surpresa quando ele olhou para ela. Ela não esperava que essa pessoa pudesse ver fantasmas. Quando ela quis fugir, ele a estrangulou. Qualquer um que descobrisse seu segredo não conseguiria sobreviver. Sua mão direita continuava apertando o pescoço de Seo-jin. No final, sua alma desapareceu no ar. No dia seguinte, um turista que subiu a montanha para colher cogumelos descobriu acidentalmente o corpo de Seo-kyung na floresta. Através de uma investigação rápida, a polícia descobriu que o principal suspeito era o professor Ju. Com base no vídeo da viagem, a polícia descobriu que não muito tempo depois da morte de Seo-kyung, o professor Ju também subiu a montanha. No entanto, como não havia provas concretas, a polícia só pôde liberá-lo primeiro. O professor Ju saiu da delegacia com ar de superioridade. Mesmo que a polícia tivesse provas, ele não teria medo, porque neste mundo ele só tinha medo de pessoas como ele, e algo como ele estava nas mãos de Bong Joon. Bong Joon e Hyun-ji não conseguiam dormir no meio da noite, então ficaram sentados assistindo TV. De alguma forma, ele mudou para um canal que estava mostrando uma cena de beijo. A atmosfera ficou extremamente constrangedora. Nesse momento, Bong Joon, de repente, recebeu uma nova missão de caça a fantasmas. A vítima desta vez era extremamente estranha. Ele parecia muito alerta, mas tinha a aparência de alguém assombrado por um fantasma. Uma manhã, na semana passada, o homem acordou da cama, então de repente correu para o banheiro e trancou-se lá dentro. Quando toda a família entrou correndo, o homem fez algo estúpido. A partir daquele dia, todos os dias ele acordava, ele gritava sem parar. Todos na família achavam que ele estava possuído. Sua irmã levou Bong Joon para o quarto dele. No entanto, assim que ela abriu a cortina, ela se fechou automaticamente. Então, um fantasma feminino apareceu e sentou-se sobre o homem chamado Deok-jin. Bong Joon estava prestes a atacar quando o fantasma feminino desapareceu de repente. Nesse momento, Deok-jin também começou a gritar. Hyun-ji viu a foto na mesa e descobriu que o fantasma feminino era a namorada de Deok-jin. A mãe de Deok-jin estava de coração partido e culpava a garota por estar morta, mas ainda se agarrando a Deok-jin. Na manhã seguinte, a condição de Deok-jin estava ainda pior. Quando a irmã de Deok-jin entrou correndo no quarto, já estava uma bagunça. A cabeça dele estava sangrando por algum motivo. Deok-jin empurrou a irmã e saiu correndo pela porta freneticamente. A irmã de Deok-jin estava prestes a se levantar e correr atrás dele quando descobriu o fantasma feminino ao lado dela. Quando Bong Joon chegou, Deok-jin já tinha corrido para uma ponte perto do rio. Foi lá que ele espalhou as cinzas da namorada. Todos foram rapidamente para lá. Mas nesse momento, Deok-jin já estava na beira da ponte, pronto para pular. Nesse momento, a fantasma também estava parada bem atrás dele. Felizmente, Bong Joon correu a tempo. Hyun-ji também apareceu bem ao lado dele e conseguiu abraçar o fantasma feminino. Hyun-jin perguntou à mulher fantasma porque ela queria matar a pessoa que amava, mas ela disse que não queria matar Deok-jin, mas queria salvá-lo. Enquanto as duas garotas discutiam, Deok-jin soltou-se e pulou da ponte. Nesse momento, Bong Joon os havia seguido. Ele não hesitou e pulou. Finalmente, Bong Joon salvou Deok-jin e o trouxe para a margem. A fantasma também correu rapidamente para ver. Só então todos souberam a história completa. Acontece que, há meio ano, Deok-jin tinha um tumor cerebral. O médico disse que a taxa de sucesso da cirurgia não era alta, mas que ele não deveria perder a esperança. Essa informação fez com que ele perdesse a fé na vida. No caminho para casa, sua namorada o encontrou bêbado. Embora ela não soubesse o que havia acontecido, continuou incentivando Deok-jin a seguir em frente. A bondade e a vivacidade de sua namorada deram-lhe esperança novamente. Quanto mais tempo passavam juntos, mais rapidamente se apaixonaram oficialmente. No entanto, o dia da sua cirurgia chegou. Ele poderia não acordar. Então, antes de entrar na sala de cirurgia, ele contou isso à namorada. Quando ela ouviu isso, correu imediatamente para o hospital. Felizmente, a cirurgia foi um sucesso. A primeira coisa que ele quis fazer ao acordar foi ligar para a namorada para contar a novidade. No entanto, o que ele recebeu foi uma má notícia. Acontece que sua namorada sofreu um acidente a caminho do hospital. Ela morreu devido aos ferimentos graves, então os dois amantes agora estavam separados pela vida e pela morte. Deok-jin também se culpou muito, então ele queria diminuir a distância com sua namorada. Era sempre porque ela o impedia de fazer algo estúpido. Sob a persuasão de sua namorada, Deok-jin finalmente voltou à razão. Ele decidiu ouvi-la e viver uma boa vida. Bong Joon entendeu o medo do fantasma feminino, mas no final, ele ainda não hesitou e decidiu se apaixonar por Hyun-ji. Hoje, o mestre de Bong Joon, de repente, veio à casa de Bong Joon, então ele encontrou Hyun-ji.
Ele a avisou que era melhor deixar Bong-joon, porque Bong-joon tinha sido prejudicado por um demônio. Quando era jovem, um demônio possuiu seu corpo. O mestre de Bong-joon convidou sobre Deus para ajudar. Eles tiveram que fazer muito esforço para conseguir expulsar aquele demônio. Inesperadamente, ele foi apenas enfraquecido, não completamente destruído. Aquele demônio nasceu com ressentimento. Então ele empurrou a mãe de Bong-joon, fazendo com que ela fosse atropelada por um carro e morresse bem na frente dele. Talvez fosse porque o espírito do demônio ainda permanecia em seu corpo. A partir de então, ele pôde ver fantasmas novamente. Mas como uma criança como ele naquela época poderia aceitar esses fantasmas? Bong-joon era atormentado por fantasmas todos os dias. Como Bong-joon podia ver fantasmas, todos os seus amigos o evitavam. No final, ele só pôde crescer sozinho. Portanto, humanos e fantasmas não podem estar juntos. Depois que Hyun-ji soube sobre o passado de Bong-joon, ela pensou por muito tempo que não poderia viver e morrer com outra pessoa só porque gostava de alguém. Afinal, humanos e fantasmas não poderiam ter um final feliz. Quando Bong-joon voltou para casa, ele viu uma carta deixada por Hyun-ji. Os dois marcaram um encontro na praia. Eles se sentariam juntos em um barco e assistiriam aos fogos de artifício. Bong-joon ignorou completamente a anormalidade de Hyun-ji. Quando ele comprou água novamente, ela desapareceu. Quando ele voltou para casa para procurá-la, ainda não conseguiu encontrá-la. Só depois de encontrar seu mestre, ele descobriu o que havia acontecido. Nesse momento, Hyun-ji foi a um cybercafé e encontrou o hospital que apareceu em sua memória. Ela então foi até lá, de acordo com o endereço. Mas quando estava atravessando a rua, de repente encontrou um acidente de carro, não muito longe. Essa cena a fez lembrar de uma parte de sua memória. Parecia que ela foi intencionalmente esfaqueada por outra pessoa, e o assassino era o professor Ju. Ao mesmo tempo, o professor Ju também estava na rua. Nesse momento, ele viu Hyun-ji parada na sua frente. Ele lembrou-se da cena daquele ano. Naquela noite, depois de esfaquear Hyun-ji até a morte, ele originalmente queria encontrar algo no corpo dela, mas não esperava que a polícia chegasse tão rapidamente, então ele só pôde sair rapidamente do local. Hyun-ji esperou em frente ao hospital até escurecer. Quando uma mulher do sonho de Hyun-ji apareceu, Hyun-ji a seguiu. Era muito provável que esta fosse a mãe de Hyun-ji. Hyun-ji seguiu sua mãe para dentro da casa. Este era o lugar onde ela costumava viver, mas agora não tinha memória disso. Nesse momento, sua mãe de repente recebeu um telefonema, sua mãe imediatamente correu para o hospital. Hyun-ji também correu rapidamente atrás. Neste momento, uma cena deixou Hyun-ji extremamente surpresa. Hyun-ji encontrou-se deitada em uma cama de hospital. Parecia que ela ainda não estava morta. O que estava acontecendo? Neste momento, Bong-joon e Cheon-san estavam a caminho para resolver algum trabalho quando colidiram com um fantasma feminino. Embora esse fantasma fosse extremamente poderoso, não conseguiu escapar do chute de Bong-yeon. Mas naquele momento, um carro avançou diretamente em sua direção. Felizmente, ele estava apenas levemente ferido. Eles já o tinham levado para o hospital. Na porta do elevador, os três passaram pela Hyun-ji inconsciente, sem perceber. Acontece que ela não estava morta, mas sua alma havia deixado o corpo. A primeira coisa que Hyun-ji pensou foi que precisava contar a Bong-joon. Os dois finalmente poderiam ficar juntos abertamente, mas neste momento, o professor Ju veio procurá-la. Ele tinha aprendido com seu amigo médico que Hyun-ji tinha uma alta chance de acordar. Então, quando ela saiu, ele entrou na sala de monitoramento especial, onde estava o corpo dela. Deste lado, Hyun-ji finalmente encontrou Bong-joon, que estava se preparando para sair na frente do hospital. Mas antes que ela pudesse dizer que estava viva, sua alma apareceu e desapareceu de repente. Aconteceu que o professor Ju, na sala do hospital, já tinha começado a agir. Ele havia transferido sua alma para o corpo de Hyun-ji. Essa coerção fez seu coração parar de bater. A alma de Hyun-ji também não tinha mais forças e desabou no chão. Nesse momento, os médicos ouviram o alarme e rapidamente correram para o quarto do hospital. Eles tentaram várias vezes na esperança de reanimar Hyun-ji. No entanto, como seu coração havia parado de bater, sua alma gradualmente desapareceu. No entanto, ela não morreu. Depois de estar em coma por 5 minutos, ela finalmente acordou. Este resultado estava completamente além das expectativas do professor Ju, então ele só pôde acelerar seu plano. Bong-joon voltou ao hospital e procurou por toda a parte. Ele finalmente descobriu Hyun-ji concentrada em praticar caligrafia, então imediatamente correu para dentro e a abraçou. Embora Hyun-ji tivesse acordado, as memórias de quando sua alma deixou seu corpo estavam completamente perdidas. Então, neste momento, Hyun-ji estava como se estivesse encontrando Bong-yeon pela primeira vez. Ele viu seu olhar cético, mas ainda assim não desistiu. Assim, sempre que tinha tempo livre, ele ia ao quarto do hospital e contava a ela sobre as coisas que haviam vivido antes. No começo, Hyun-ji achava que Bong-yeon era como um pervertido, mas ainda assim tinha uma sensação muito familiar. Isso a fez querer se aproximar dele involuntariamente. Naquela noite, os dois conversaram no jardim de flores até tarde da noite. Como Hyun-ji ainda não havia se recuperado, Bong-joon quis levá-la para casa. Como resultado, os dois acidentalmente caíram no chão. Nesse momento, o beijo inesperado aconteceu novamente. Bong-joon sentiu que desta vez a sensação não foi diferente da última vez que ele beijou a alma dela. No entanto, Hyun-ji tinha esquecido que tinha tentado de todas as formas beijá-lo. Então agora, em sua mente, ele era um pervertido. Por outro lado, a polícia descobriu um corpo. Inesperadamente, era o pai de Bong-joon. O pai de Bong-joon o deixou e foi viver em um templo quando ele era muito jovem. Bong-joon teve que crescer sozinho, então não queria ver seu pai novamente. No entanto, a verdade é que o pai de Bong-joon queria proteger Bong-joon, então ele aceitou viver em um templo.
Durante o funeral, Hyun-ji foi ao santuário visitar Bong-joon. Quando ela viu o retrato, de repente lembrou que parecia ter encontrado o pai de Bong-joon uma vez. Sob a orientação do mestre Bong-joon, a origem do incidente foi finalmente explicada. Embora o demônio original tenha sido exorcizado, a mãe de Bong-joon criou uma conta preciosa para proteger sua segurança. Esta era a única coisa que poderia ferir aquele demônio. Depois que a mãe de Bong-joon foi assassinada pelo demônio, aquela pérola foi sempre venerada no templo. O pai de Bong-joon era o responsável por proteger e impedir que o demônio a destruísse. No entanto, um dia o demônio ainda descobriu a localização daquela conta. Em pânico, o pai de Bong-joon encontrou Hyun-ji rezando no templo. Então, ele a entregou e pediu que levasse este rosário para Bong-joon. Infelizmente, ela ainda chegou um passo atrasada. Hyun-ji foi esfaqueada pelo demônio. Depois disso, ela ficou em coma por 5 anos. A questão gradualmente ficou clara. O professor Ju foi possuído pelo diabo. Ele estava procurando por uma coisa, que era este rosário. O mestre de Bong-joon foi imediatamente ao templo para pedir a um deus que fortalecesse o poder mágico de sua espada, mas foram descuidados demais. Nesse momento, Hyun-ji caiu acidentalmente na armadilha do professor Ju. Ela foi drogada por ele e caiu em coma, então ele a amarrou. Depois, eles foram para a estação de metrô, onde Hyun-ji havia deixado a bolsa. O professor Ju finalmente encontrou o rosário lá. O professor Ju agora tinha o que queria. Hyun-ji não tinha mais utilidade, então ele usou a mão para levantá-la. A força da sua mão continuava aumentando. Quando ele estava prestes a estrangulá-la até a morte, Bong-joon chegou a tempo. No entanto, infelizmente, Bong-joon não era páreo para esse espírito maligno. O mestre de Bong-joon viu que o espírito maligno ainda queria tomar o corpo de Bong-joon, então ele correu imediatamente para salvá-lo. Ele cortou a própria palma da mão, depois espalhou o sangue fresco na faca, fazendo com que as palavras nela brilhassem imediatamente. Então ele usou toda a sua força para golpear com força o professor Ju. O professor Ju foi cortado e recuou alguns passos. Ele absolutamente não esperava que o mestre de Bong-joon ainda pudesse golpear com tanta força. Logo em seguida, ele também caiu no chão. No final, ele não conseguiu mais se mover. Depois disso, o mestre de Bong-joon também não estava bem. Esta batalha fez com que ele perdesse muita força. No entanto, antes que ele pudesse descansar, uma aura negra mais uma vez tomou a forma do professor Ju e apareceu. Quando o mestre de Bong-joon viu isso, ele rapidamente correu para proteger Bong-joon. Ele usou toda a sua força para bloquear o ataque do demônio. Hyun-ji procurou rapidamente o rosário, porque só ele poderia matar esse demônio. Hyun-ji imediatamente procurou ao redor. Ela finalmente o encontrou, mas o mestre de Bong-joon não conseguiu aguentar mais. Bong-joon viu que o demônio ainda estava tentando atacar, então ele pegou o rosário que Hyun-ji jogou. Então Bong-joon usou toda a sua força para lançar um ataque final. No momento em que o demônio entrou em contato com o rosário, ele imediatamente desapareceu no ar. Bong-joon rapidamente foi verificar seu mestre. No entanto, por mais que Bong-joon chamasse, ele não reagia de jeito nenhum. Assim como Bong-joon estava de luto, pensando que o mestre estava morto, ele de repente tossiu. Então, ele se levantou com força. Ele foi até o corpo do professor Ju. Depois de examinar a condição do professor Ju, ele finalmente ficou aliviado. O demônio havia sido completamente destruído. No entanto, o professor Ju foi realmente azarado. Embora ele tenha sido controlado pelo demônio, ele ainda não conseguiu escapar do crime. No final, o professor Ju ainda foi levado para a delegacia para se apresentar ao juiz. Nesse momento, a mãe de Hyun-ji também correu rapidamente. No entanto, ela não gostava de Bong-joon, então imediatamente levou Hyun-ji de volta para casa. Antes de sair, a mãe de Hyun-ji aconselhou Bong-joon a desistir de Hyun-ji para o bem dela. No dia seguinte, a família de Hyun-ji se mudou para outro lugar. Nesse momento, ela também estava estudando muito para se preparar para o exame de admissão na universidade, e o dia dos resultados do exame chegou muito rapidamente. Talvez porque Hyun-ji tenha passado 5 anos como um fantasma, depois de acordar, ela ainda conseguia ver os fantasmas ao seu redor. Ela ainda era constantemente incomodada pelos fantasmas. Isso a deixava com raiva, e ela os chutava. Alguns dias depois, Bong-joon recebeu um convite. Ele usou sua identidade como veterano para participar da festa de boas-vindas para novos alunos. Ele, originalmente, não queria participar de atividades tão barulhentas, mas ainda assim foi arrastado por outros estudantes. Nesse momento, Bong-joon encontrou Hyun-ji aqui. Naquela noite, os dois voltaram para a casa de Hyun-ji. Quando a mãe de Hyun-ji abriu a porta e viu Bong-joon, ela imediatamente revelou um sorriso forçado. Em seguida, convidou-o para entrar na casa. Bong-joon pensou que seu primeiro encontro com a mãe de Hyun-ji seria bem sucedido, mas assim que Bong-joon se sentou, a mãe de Hyun-ji expressou sua intenção de mandá-lo embora. Ela não gostou dele desde o início quando o conheceu. Sua filha tinha acabado de voltar dos mortos, e ele apareceu e disse que era o namorado da filha dela. Isso a fez suspeitar que ele tinha más intenções. Essas palavras fizeram Bong-joon entender os pensamentos dela. Ele se sentiu triste e foi embora. Kyun-ji ainda estava lutando quando recebeu uma resposta inesperada da mãe. A mãe de Kyun-ji disse que Bong-joon não parecia uma criança mimada. Kyun-ji concordou e disse que ele era muito gentil. Depois disso, Kyun-ji e Bong-joon estavam prestes a começar oficialmente uma vida normal quando Cheon-sang e In-nam vieram procurá-los para caçar fantasmas. No entanto, Bong-joon não queria mais fazer esse trabalho porque tinha se esforçado muito para não voltar à vida normal. No entanto, quando pensou nos olhos gratos das almas que haviam salvado, ele ainda não conseguia abandonar as almas persistentes que não podiam ser libertadas. Então, ele foi pedir conselhos ao seu mestre. Seu mestre lhe disse que não havia felicidade como criar felicidade para os outros. Essas palavras de seu mestre fizeram Bong-joon entender o significado da vida. Assim, a equipe de caça-fantasmas de Bong-joon e seus amigos foi restabelecida.
Eles começam sua nova missão para exorcizar espíritos malignos. Esse é todo o conteúdo do filme. Obrigado a todos por assistirem, adeus e até a próxima.